Esta sessão de tribunal trata do interrogatório de Marcos Gabriel Salles da Costa, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira, Joana Dark dos Santos Nazaré. A denúncia alega que Marcos, embriagado, agrediu Joana fisicamente e a esfaqueou no pescoço após ela recusar manter relações sexuais. Marcos nega a autoria do crime, alegando não se lembrar dos fatos devido à embriaguez e ao uso de maconha. Ele afirma que, ao chegar em casa, Joana estava fazendo comida para os cachorros e que a discussão começou quando ele tentou comer algo e ela passou a reclamar. Joana, por sua vez, relata que Marcos a agrediu e a esfaqueou após sua recusa, e que ele já havia tentado matá-la várias vezes antes, além de ter sido preso outras vezes por denúncias dela. Quem está falando a verdade? Ouça os depoimentos e tire suas próprias conclusões. Passamos então ao interrogatório do acusado, tá? Sou Marcos Gabriel Salles da Costa. Salles da Costa. Salles da Costa. Tem razão. Bom dia, senhor Marcos. Bom dia. Senhor Marcos, me confirme seus dados pessoais primeiro, tá? O senhor nasceu onde? Maracanã. Maracanã, Pará, né? Nome dos seus pais? Neuza Garcia de Salles. Neuza Garcia de Salles. E? André Alves Costa. Certo. Sua data de nascimento? 80. Mês e ano? Mês de agosto. Qual dia? 30 de agosto. 30 de agosto de 1980, né? Seu endereço residencial? Eu tava morando com ela, com a Joana, né? Certo. Certo. O senhor tem algum outro endereço familiar para fornecer? Não. Só da minha irmã, que eu não sei, que ela mora aí de aluguel. Certo, não sabe, né? É. Tudo bem. O senhor já foi preso anteriormente, senhor? Já a primeira vez que eu discuti com ela, tivemos umas confusão, aí eu fui preso. Certo. Foi processado criminalmente? Não, que eu saí de tornozeleira. Tornozeleira, né? Foi. O senhor já foi condenado anteriormente, o senhor sabe dizer? Não, senhor, não. Não sabe, né? Eu passei 3 meses de tornozeleira, o prazo que me deram. Certo. Sou Marcos Gabriel Salles. O senhor possui o direito constitucional ao silêncio, tá? Esse direito lhe é assistido neste tribunal do júri. Contudo, esta é a oportunidade que o senhor tem de fazer a sua autodefesa, esclarecer sua versão sobre os fatos. Se assim o senhor desejar, o senhor pode esclarecer, então, sobre os fatos e praticar a sua autodefesa, tá? Falar por si. Sim, senhor. Eu vou lhe iniciar com as perguntas, tá? Depois eu passo a palavra às partes. Primeiramente, senhor Marcos, consta aqui na denúncia que no dia 28 de maio de 2024, por volta de 15 horas, o denunciado chegou à residência da vítima, Joana Dark dos Santos Nazaré. Tem o endereço aqui da casa, tá? No bairro Atalaia, Ananindeua, em visível estado de embriaguez após ter consumido uma quantidade significativa de bebida alcoólica no bar Carlitão. Ao adentrar na residência, o acusado iniciou uma discussão com a vítima, exigindo manter relação sexual. Diante da recusa de Joana Dark, o acusado, em um acesso de fúria, começou a agredi-la fisicamente, desferindo diversos socos e pontapés. Ato contínuo, logo após, ele se apossou de uma faca de serra e, com extrema violência, desferiu um golpe no pescoço da vítima, causando uma perfuração que provocou intenso sangramento. A vítima, desesperada e temendo por sua vida, conseguiu escapar do agressor e correu em direção à passagem Santa Odília, onde buscou ajuda na casa de um vizinho, sendo imediatamente socorrida e tendo sido acionada a polícia militar à época. A equipe policial, composta pelo sargento Gladson e pelo cabo Camilo, deslocou-se rapidamente ao local indicado. Lá encontraram a vítima, Joana Dark, que relatou o ocorrido e apontou a direção em que o agressor havia fugido. A vítima apresentava uma grave lesão no pescoço, estava tentando estancar o sangramento com um pano. Os policiais realizaram busca na proximidade e localizaram o acusado Marcos Gabriel Salles da Costa em um terreno baldio próximo à residência do casal. O acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de feminicídio. Pois bem, a vítima foi socorrida ao SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento Dom Helder Câmara. Pois bem, senhor Marcos Gabriel, em razão desses fatos que estão narrados na denúncia, o senhor está sendo acusado, está sob julgamento, do crime de tentativa de homicídio qualificado, em razão do feminicídio, tá? Senhor. A primeira pergunta que eu lhe faço é se o senhor confessa a prática do crime. Não, senhor. Já que o senhor nega a prática do crime, me conte o que ocorreu, né, na data desses fatos. Nesse dia eu saí de manhã, né? Aí me acordei, sempre eu tiro um bico lá na estância, aqui lá na rua Santa Odília.
lá na estância, eu faço uns fretes lá. Aí eu cheguei lá, o rapaz já tava lá, não, ele falou, tem pouca entrega, mas antes disso, o senhor de manhã falou, eu tava atrás de ti, que era pra te limpar, frente aqui da minha casa. Vamos devagar pra gente conseguir entender, tá? Uhum. O senhor trabalha onde? Numa estância. É uma estância, a gente tira um bico lá. O senhor tira bico de quê? Entregando areia, cimento. Aí pela manhã o senhor foi trabalhar, o senhor foi na estância. Foi. Certo. E aí? Aí o rapaz tinha me falado antes, de manhã lá pela... Aproxime um pouco mais o microfone para que a gente possa ouvir, tá? O rapaz tinha me falado de manhã. Antes de eu ir pra lá que eu passei, eu tava vindo falar contigo. Disse que era, não, pra te limpar aqui a frente da minha casa e a frente de um posto de saúde que tem. Lá na rua de casa, lá onde eu moro, perto dela. Isso era que horas? De manhã cedo, 7 horas. Pois bem, continua. Aí ele falou, vai lá na estância. Se não tiver nada, tu vem fazer o meu serviço aqui. Que eu vou trabalhar. Aí na volta a gente se acerta, que ele me paga. Aí eu fui lá na estância, né? Aí eu cheguei, eu tinha só um rapaz lá. E falei, tem umas 2 entregas que eu tinha pra fazer. Então eu falei pra ele, então fica aí que eu vou lá fazer o serviço do rapaz. Aí eu vim fazer o serviço dele. Emprestei uma enxada. Aí fiz o serviço, capinei, limpei as plantas lá redondas, que ele plantou no frente do posto. Aí eu capinei, acabou, era umas meio-dia por aí. Aí fui entregar a enxada do rapaz que emprestei. Aí passei lá no bar do Carlitão, os pessoal estavam bebendo, me chamaram, eu já fiquei bebendo lá. Era que horas isso? Era mais 1h já da tarde. 13 horas, tá. Aí fiquei bebendo, aí ele fecha lá umas 2 e pouco, 3 horas quase. Ele fecha 3 da tarde lá, o bar? É, o barzinho, isso. Tá. Aí eu fiquei bebendo, aí já ia fechar já. O senhor consumiu o que lá? O que o senhor bebeu? Bebida alcoólica, álcool. Qual? Álcool. Álcool puro? Sim, não, vodka. Ah, tá. Vodka. Vodka, isso. Eu bebi bastante vodka, eu bebi um bocado de vodka. Bastante é o quê pro senhor? Mais de 1 litro, mais ou menos. O senhor bebeu mais de 1 litro de vodka, sozinho? Não, eu com mais uns amigos. Tá. Amigos não, uns pessoal que estavam bebendo lá, que me conhece. Aí bebi, foi que ele ia fechar, já tava porre mesmo. Tinha bebido bastante. O senhor já estava embriagado? Tava Sim. muito embriagado mesmo. Tá. Certo. Aí eu fui lá pra residência da casa dela lá. O senhor morava lá com ela? Já tava morando com ela, sim, senhor. Certo. Aí foi pra lá, né? Quando eu cheguei lá, ela me viu, esporre, não dando conta nem quase de andar. Aí foi que ela começou a falar, que ela tava bebendo, começou a falar. Ela tava bebendo? Eu. Você tava bebendo, sim. Sim. Aí ela começou a falar que tu já tá bebendo, não foi trabalhar, que nem deixou eu falar não, ela começou a falar. Aí foi que eu fui pegar um pouco de comida lá e comecei a comer. Aí ela veio, começou a discutir aqui pra cima de mim, eu disse, tia quieta, João, deixa eu comer, tia quieta, João. Deixa eu comer, João, tia quieta. Ela começou a falar. Aí foi o que aconteceu, aí depois eu não me lembro mais, não sei se eu bati nela, não sei. Sei que eu não me lembro, mas quando eu vi já, não sei que eu não me lembro, quando eu vi já tava a polícia lá já. Tá. Então o senhor não recorda do que aconteceu, é isso, né? O senhor nega a prática do crime, porque o senhor não lembra do que aconteceu. Isso, estava muito bebido. Em razão da embriaguez. Bebi muito desse dia, desde meio-dia, bebendo. O senhor costuma perder a consciência assim? Outras vezes o senhor já não lembra das coisas? Só quando a gente bebe muito, né? E o senhor bebe muito todo dia? Bebo, com certeza. Então todo dia o senhor tem problema de memória, então? Todo dia? Não, mas não é assim para beber muito, eu trabalho. Entendi. Eu faço... Mas no dia que o senhor bebe muito, o senhor não consegue lembrar do que faz? Às vezes a gente perde a noção, né? A gente fica muito embriagado. Entendo. O senhor já agrediu a sua ex-companheira, Joana Dark, outras vezes? Não, senhor. Só em discussão, discutindo. Só discussão. Mas tem outras medidas protetivas aqui contra o senhor que relatam agressões. Não, foi da vez que eu fui preso, né? Da vez dessa tornozeleira. Aí Então ocorreu outras vezes, no caso. Foi só discussão. Foi que me prenderam só uma vez só. Tá, neste dia que hoje está sob julgamento, que o senhor está sendo acusado de ter esfaqueado ela. Ela estava bebendo? Eu não vi. Eu não lembro, rapaz. Quando o senhor chegou, o senhor viu alguma bebida? Não, senhor. Eu não vi. Né? Eu não vi. Ela tava fazendo comida pros cachorros. Ela tava porre. Ela tava fazendo comida pro cachorro? Tava. O senhor tava embriagado? Tava, que eu cheguei. Ela serviu comida pro senhor? Eu mesmo peguei. O senhor mesmo foi lá? Peguei, tava lá em cima de uma panela, em cima de uma pia, eu peguei e tirei um pouco. Certo. E nisso ela reclamando com o senhor perdeu a cabeça e... Começamos a discutir e já não lembro mais de nada. Tá certo. Pois bem.
O senhor afirma que o senhor não recorda do que aconteceu, não sabe dizer se fez, se não fez, né? Não, senhor, não me lembro disso, não. Tá bom. O senhor está arrependido ainda assim? Com certeza, né? Por quê? Porque é uma coisa que a gente faz, né? Que a gente não se lembra das coisas. Aí eu não me lembrei assim mesmo. Eu quero que ela fique feliz, né, mano? Que pelo erro que eu errei. Eu errei com certeza, porque eu tava bêbado. Eu quero que ela fique feliz, né? Tá certo. Pois bem. O jurado deseja fazer alguma pergunta ao acusado? Não? Sem outro esclarecimento do juízo, passa a palavra ao Ministério Público para perguntas. Obrigado, excelência. Senhor Marcos, o senhor vai responder as perguntas do Ministério Público? Da acusação, o senhor vai responder? O senhor vai me responder? Depende, né, que eu... Tá, tudo bem. Então, quando o senhor disser que não quer responder, o senhor não responde. É um direito seu, tá? Sim, senhor. A primeira coisa que eu quero que fique claro para os jurados e para mim é sobre a sua embriaguez. O senhor já deixou claro que bebeu. A minha pergunta é bem objetiva. O senhor bebeu porque quis ou porque alguém forçou o senhor a beber? Eu quis beber. O senhor quis. Foi me ofereceram. Então, foi oferecido. O senhor não foi, por exemplo, assim, drogado por alguém, não foi alguém que colocou bebida, droga na sua bebida, o senhor bebeu porque quis. Sim, senhor. O senhor disse que bebeu vodka hoje para os jurados. Foi. No seu primeiro depoimento, o senhor disse que foi cachaça. Só para eu saber. É a mesma coisa para o senhor? É a mesma coisa. Foi uma garrafa. Foi mais uma garrafa. Foi mais de uma garrafa. Então fique claro para os jurados que existe uma questão técnica para essa minha pergunta. A embriaguez foi porque o senhor bebeu voluntariamente. Sim, senhor. Certo. Não foi forçado por ninguém. Não. A outra pergunta é o seguinte. Embora o senhor diga que não lembra, mas quando o senhor chegou à sua casa, né, a casa lá da Joana Dark, o senhor tentou ter relações sexuais com ela? Não, senhor. Não tentou? Não, senhor. Qual foi o motivo da discussão afinal que vocês tiveram então? Porque eu cheguei porre. O motivo foi porque o senhor chegou porre? Foi. O que ela estava fazendo na hora que o senhor chegou? Ela estava fazendo comida dos cachorros, parece, lá, que ela estava sentada lá tratando, ela estava com a faca na mão lá. Ela estava com a faca na mão? E aí eu tirei uma comida para me comer, ela ficou falando lá. E o senhor não recorda o que aconteceu com ela com essa faca na mão? Não, senhor. Não sabes mais nada a partir daí? Eu tava porra mesmo, que não dei nem conta de comer. Comida que ficou lá no prato lá. Aqui o senhor atribui o golpe dela aqui, assim. O senhor não consegue justificar? Não tenho recordação de nada. Não tem nem recordação do golpe? Não, senhor. O senhor não lembra nem se viu ela golpeada? Se viu ela sangrando? Não, senhor, não. Não lembra disso? Não, senhor, eu tava muito embriagado mesmo. Certo. Lembra pelo menos onde tu foste preso? Que parte? Na casa dela. Na casa dela? Foi. Não foi num terreno baldio? Não, foi na casa dela mesmo. Foi na casa dela? Foi. Em que parte da casa tu estavas? Foi lá numa cozinha que eu fiz de madeira, lá tem alvenaria, fiz uma cozinha de madeira lá na frente. Lá onde coloca a pia, lava a roupa. Foi lá que foi preso lá. Certo. Sem mais perguntas, Silêncio. Seu Marcos, boa tarde. Boa tarde, senhor. Seu Marcos, o senhor costuma beber todos os dias? Bebo, senhor. Quantos anos faz que o senhor bebe todos os dias? Eu não me lembro mais muito não, mas eu bebo um bocado. Eu trabalho, às vezes, aí do trabalho eu venho e bebo. O senhor lembra a idade que o senhor tinha quando começou a beber? Uns 14, por aí. 14 anos de idade? Uhum. O senhor lembra quem lhe deu bebida alcoólica? A primeira vez? Não, senhor. Além da bebida alcoólica, o senhor também faz uso de algum tipo de entorpecente? Maconha, senhora, eu uso. O senhor usa maconha? Uhum. O senhor tinha usado maconha nesse dia? Tinha, senhora. Eu tinha fumado com o rapaz. O senhor, esse período agora que o senhor ficou sem usar, o senhor sentiu alguma crise? Sentiu ausência da bebida? Não, senhora. Se o senhor sair hoje daqui, o senhor ia fazer? O senhor ia voltar a beber normalmente? Não, senhora. Ia tentar parar, né? Que beber só é problema, só traz problema pra gente. O senhor já tentou parar de beber alguma vez? Não, senhora, ainda assim não. O senhor nunca tentou parar? Não. Todas as vezes que o senhor foi preso, o senhor era em razão de situações onde o senhor estava embriagado? Sim, senhora. E o senhor nunca procurou tratamento para parar? Não, senhora. O senhor também nunca
se esforçou, o senhor pensou, eu vou parar de beber? Aí, Já, senhora, já pensei, já sim. E aí, o que acontecia para o senhor? Mas uma falta de vontade, né? Mas uma falta de botar na cabeça raciocínio. Eu não quero mais bebida, eu não quero e acabou isso, né? Aí lhe ofereciam e o senhor aceitava? Sempre bebia. Ou o senhor sentia uma vontade? Sempre dá, né? Eu compro também, às vezes a gente passa e tem uns pessoal que falam que é amigo, mas às vezes que é enganado, que não é, só para oferecer bebida para nós e para tornar problema. A dona Joana também bebia junto com o senhor? Bebia sim, senhor. Ela também bebia todos os dias? Bebia assim, às vezes eu estava trabalhando aqui, quando eu chegava ela já estava meio embriagada em casa, e eu falava para ela, achava ruim e ia tendo às vezes aquela discussão, né? Mas era costumeiro vocês beberem juntos? Era, às vezes em casa nós bebíamos assim juntos, sim. Também bebia no bar onde o senhor... Bebia sim, senhora. Ela bebia junto com o senhor nesse bar também? Bebia, senhora. E acontecia também dela ir sozinha para o bar? Sim, senhora. Nesse dia que o senhor relatou que tinha tomado 1 litro de vodka, de cachaça, o senhor conseguiria manter relação sexual? Não, senhora, eu estava muito bêbado. O senhor desferiu um golpe de faca na Joana? Não, senhora. O senhor se recorda de ter visto ela suja de sangue? Não, senhora, eu estava bêbado, eu estava muito bêbado mesmo. Não estava nem me aguentando quase, nem como eu cheguei lá em casa nesse dia, desde meio-dia bebendo. Até umas 2h30, 3 horas por aí quase. A dona Joana já lhe bateu alguma vez? Já discutimos, já me bateu, sim. Ela já lhe bateu? Do que ela batia? Não, a vez que ela tinha na mão, que ela pegava. Uma vez ela jogou uma pedra, me deixou bem aqui, até a marca. Uma que pessoal que eu nunca dei parte nela, né? Eu nunca fui da parte dela. Por que o senhor nunca deu parte dela? Porque não, né? Porque assim, porque é mulher, eu acho que pra mim se torna meio ruim, né? Ruim pra ela? É pra ela, né? Pra mim também. Aí por isso que eu nunca fui tomar esse conhecimento da parte. O senhor deseja que algo ruim aconteça quando a dona Joana o desejava que alguma coisa ruim acontecesse com ela? Não, senhora, jamais. Qual é o sentimento que o senhor tinha ou tem pela a senhora Joana? A gente tentemos mais vezes a ficar junto, tentemos, foi como eu fui preso, nos separemos, que ela ia me procurar, aí ela falava que não ia acontecer mais isso, a gente brigar, pra gente ficar de boa. Mas não deu em nada, aconteceu de nós a mesma coisa. Quando o senhor se separava dela, ela entrava com a medida protetiva, o senhor chegou a ser preso outra vez, não é isso que o senhor falou um pouco? Mas com a medida não, foi agora nessa vez preso. Tá, mas ela já chegou a levar o senhor para a delegacia por conta de suposta agressão? Foi às vezes que eu fui preso, foi que motivo, mas depois ela retirava a queixa, falava o meu favor, aí não queria que eu fosse preso, que sempre a gente trabalhou junto com reciclagem, a gente trabalha com reciclagem, sempre ela ia comigo também. Teve uma vez que o senhor se separou dela e foi embora para outra cidade? Foi para Muruni. Qual a cidade? Muruni, Benfica. Tá, e aí, o senhor ficou lá por quanto tempo? Morei quase 1 ano lá. E durante esse período de quase 1 ano que o senhor morou lá, ela chegou a ir atrás do senhor? Foi, senhor. Foi, senhora. Quanto tempo do dia que o senhor foi embora, quanto tempo demorou até que ela fosse atrás do senhor? Uns 2 meses. Aí ela foi embora e ficaram os dois morando lá? Eu aluguei um quarto lá e fiquei morando junto. Durante aquele tempo que vocês estavam morando lá, continuaram bebendo, continuaram... Ela usava droga também? Ela usa entorpecente também, senhor. Vocês usavam juntos? Eu usava, às vezes não, às vezes ela usava só ela. Nesse período que vocês estavam lá nessa cidade, houve alguma discussão ou nesse período ficou tudo bem? Ficou tudo bem, a gente conversamos, a gente falou que a gente não ia brigar mais, a gente ia ficar de boa. Aí não teve nenhum problema mais. Eu vou passar aqui para o Dr. Marcos. Seu Marcos, embora nós tenhamos aquela velha máxima de que o que o acusado falar às vezes não influencia muito, mas vamos trazer mais algumas informações.
o senhor foi preso em momentos anteriores, não é isso? Sim, senhor. Nesses outros processos que o senhor, no momento em que o senhor foi preso, o senhor saía na audiência de custódia? Sim, senhor. Foi só 2 vezes só, como de tornozeleiro. Foram 2 vezes? Foi só 2 vezes, foi sair, sim, senhor. Sempre saía na audiência de custódia? A primeira vez eu fui na Marambaia, a audiência foi lá mesmo, de lá mesmo eu saí. Eu fui preso num dia, foi preso à noite, e aí de manhã eu saí. Me levaram para botar a tornozeleira. Certo. Mesmo estando no processo e mesmo estando lá nos antecedentes, por uma questão de celeridade, nos diga, o senhor se recorda o que o juiz falou, o magistrado que presidiu a audiência de custódia, o senhor se recorda o que ele disse para lhe dar o seu alvará, para liberar o senhor na audiência? E falou que era para me tomar cuidado, para me pensar bem, para eu me botar a cabeça no lugar que eu estava fazendo era errado. E falou essas coisas que eu me lembro mais ou menos. Certo. Nessas vezes que você foi preso, nessas 2 vezes, em alguma delas, houve ali a agressão de deixar sinal, de deixar cicatriz, de deixar lesão na dona Joana? Não, senhor. Não houve nada disso, não. Só discussão mesmo dentro de casa, e os vizinhos escutam, que moram perto, aí ligaram, pediu lá e me levaram. Certo. Era essa a segunda pergunta. Em algum momento, aliás, corrigindo, quem dava o famoso jargão, quem dava parte nessas situações? Os vizinhos que escutam, que eles moram bem do lado lá, né? Não tenho certeza, não vou apontar o dedo que eu não vi. Os vizinhos do lado que denunciavam. Certo. Em algum momento ela procurou a delegacia para fazer alguma denúncia que gerou a sua prisão? Não, senhor. Em algum momento o senhor foi acusado, o senhor foi ou acusado ou preso ou foi para a delegacia por ter agredido ela ao ponto de quebrar os seus dentes? Não, senhor. Nada disso aconteceu, não. Certo. Em algum momento, além desses 2 processos que o senhor relata, o primeiro saiu na audiência de custódia, o segundo saiu com tornozeleira. Mas não, foi o primeiro que eu saí tornozeleira. O primeiro foi tornozeleira, o segundo saiu na custódia. Eu saí na custódia. Esse primeiro que o senhor ficou preso, o senhor ficou preso quanto tempo nele para sair com tornozeleira? Só um dia, só uma noite. O senhor foi preso uma noite, saiu da custódia. De manhã, saí de manhã. Saiu de manhã na custódia e logo em seguida lhe foi colocada a tornozeleira. Foi, de tarde. Certo. Nesse processo, com a tornozeleira eletrônica, na denúncia, foi encontrado nela mancha de agressão, hematoma, alguma coisa do tipo? Foi encontrado na zona? Não, senhor. Não. Os 2 processos, por enquanto eu não estou falando desse de hoje, mas eu estou falando disso apenas para que os jurados conheçam a periculosidade ou não. Os 2 processos que o senhor possui, em algum deles foi encontrado, eu volto a repetir, ou esse dos dentes, que foi dito aqui que o senhor quebrou os dentes dela, esse existiu? Não, senhor, nada disso aconteceu não, senhor. Certo, ok. Para esse segundo processo, o que nós estamos lidando hoje, lá no dia dos fatos, o senhor relatou que estava com um prato de comida na pia. Isso, sim, senhor. Certo. O senhor estava colocando esse alimento na boca com o quê? Com uma colher, senhor. Estava comendo com colher. Certo. Ela estava próximo de você? Estava sentada assim, aqui, sentada próximo assim. Certo. Ela estava lidando com faca? Estava, senhor. O senhor não se recorda se desferiu o golpe nela? Não, senhor. Nada disso não fez, não. Certo. Geralmente, quando se fica bêbado, se sabe o conceito de bebida. O senhor pode nos relatar, se o senhor consegue se lembrar, o que é que o senhor chama de estar bebido, para que nós tenhamos esse conhecimento? Como é que o senhor estava no dia? Estava muito bebido, estava muito embriagado mesmo, estava sem meu sentido. Não sei como eu cheguei em casa ainda. Aí o pessoal falaram
porque depois que a minha irmã veio, falaram, pô, eu não sei como que tu deu conta de andar, que eu tava muito embriagado. Tá nem quase dando conta de andar para chegar lá na tua casa. Muito embriagado mesmo. Certo. O senhor, conforme já foi relatado, o senhor tomou cachaça? Cachaça vodka. E além da cachaça, fez uso de maconha? Fumei um cigarro de maconha com o rapaz. Certo. Lá nesse mesmo bar? Lá não, separado, né, que ele não gosta de usar esse negócio lá. Mas fumei um que não mata. Não mata. Certo. E a quantidade ingerida de maconha, o senhor conseguiu sentir os efeitos disso no seu organismo? O cara fuma, o cara sente sim o efeito, né? Não foi só uma, como a turma conta, uma lapadinha ou outra lapadinha. O senhor... Foi um cigarro normal, assim, desse tamanho. Foi uma quantidade considerável. Foi isso. Ok. Satisfeito, excelência? Senhores jurados, tem alguma pergunta a fazer, Rafael? Não? Pois bem, está encerrado então o seu interrogatório, senhor Marcos Gabriel Salles. Obrigado, sim. Vamos encerrar. Retorne para lá. Senhores, deixa eu verificar aqui o almoço. Chegou? Pode servir? Pergunto ao Ministério Público e à Defesa. Antes de iniciar os debates, seria bom se alimentar, faz o almoço, interrompe, suspende e depois vem para... Leva direto, né? Pode ser? Pronto. Suspense, então, a presente sessão do Tribunal do Júri para a gente fazer um breve almoço, tá? Vocês aguardem o local que estão. Será servido aí mesmo por os jurados o almoço, tá? Já que já passamos o período da refeição, então vamos retomar os trabalhos. Declaro então reaberto os trabalhos da primeira sessão do Tribunal do Júri. Nesta fase, senhores jurados, nós passaremos aos debates, tá? Onde será concedida a palavra às partes para apresentarem suas teses. Tá? Vocês acompanhem essa fase do debate com muita atenção, que vai explicar efetivamente o processo, né? Tirar todas as dúvidas, são nessa parte que vocês têm que sanar todas as dúvidas para o julgamento do feito, tá? Bom dia, senhora Joana Dark. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Bom, senhora Joana Dark, a senhora foi vítima nesse processo, neste crime que agora estou se apurando, uma tentativa de homicídio, correto? Sim. Ainda que a senhora seja vítima em razão dos graves efeitos, em razão da acusação e do processo criminal, a senhora tem o dever de falar a verdade perante esta justiça, tá certo? Sim. A senhora presta o compromisso, então, de falar a verdade sobre os fatos que ocorreram, esclarecer ao máximo em relação a tudo que se passou para que se chegasse a esse dia aqui. Sim. Em razão do esclarecer tudo em relação ao crime que ocorreu, tá? Senhora Joana Dark, o promotor de justiça iniciará com as perguntas, tá? Depois que foi quem enrolou a senhora como testemunha, depois eu passarei a palavra à defesa para as perguntas também, e ao final o esclarecimento deste juiz. Os jurados, senhores, podem fazer perguntas, só que as perguntas serão feitas todas por intermédio deste juiz, tá? Vocês têm o direito de perguntar, assim como de esclarecer tudo que precisam sobre o processo que agora estão sob seu julgamento, tá? Uma vez sendo necessário perguntar, peço só que vocês levantem a mão, que o oficial de justiça levará um papel para vocês escreverem a pergunta que será me trazida, tá certo? Alguma dúvida? Serão oportunizadas as perguntas para vocês, é só vocês levantarem a mão, entenderam? Pois bem, passo a palavra então ao doutor promotor de justiça para iniciar com as perguntas da primeira testemunha. Alô, obrigado. Genesi, né? Antes de perguntar, excelência, só dar bom dia a Vossa Excelência, que preside esse egrégio Tribunal do Júri de Ananindeua. Andrei Magalhães Barbosa, não o conhecia, primeira vez que tenho a honra de trabalhar com Vossa Excelência. A doutora Antônia Maria Iranilda Vieira, o doutor Marcos Rogério também, bom dia, bom trabalho, e que tenhamos aqui um julgamento absolutamente tranquilo, assim como todos os jurados e a plateia que nos assiste. Dona Joana Dark, bom dia. Eu me chamo Reginaldo, eu sou promotor de justiça que hoje está aqui na acusação contra o Marcos Gabriel Dales Costa. A gente está apurando o que aconteceu com a senhora em 28 de maio do ano passado, por volta de 3 da tarde, em que ele teria chegado na sua residência, na Passagem União da Paz, no bairro do Atalaia, em visível estado de embriaguez, após ter consumido uma quantidade significativa de álcool lá no bar do Carlitão. E ele teria iniciado uma discussão com a senhora, exigindo que a senhora mantivesse relação sexual com ele. A senhora teria se recusado e ele teria partido para cima da senhora. Esses são os fatos narrados na denúncia. Mas antes de perguntar especificamente sobre os fatos, queria que a senhora me dissesse quantos anos a senhora tem hoje?
Eu tenho 51. 51. Há quanto tempo a senhora tinha um relacionamento com o acusado Marcos Gabriel? 12 anos. 12 anos. Qual é a diferença de idade entre a senhora e ele? Ele é mais novo, ele é mais velho? Ele é mais novo, vai fazer 50. 50? Eu acho que 50 é o que a senhora pensa que ele tem, né? Que seria 45, na verdade. Sim. A senhora conviveu com ele por quanto tempo? 12. 12 anos. Como foi, ao longo desses 12 anos, o relacionamento da senhora com ele? Houve outro histórico de agressão? Alguma outra vez aconteceu algo assim? Ele tentou me matar várias vezes. E ele fazia coisas comigo que o senhor nem imagina. Certo. Eu me sinto com vergonha de narrar. Mas, objetivamente, existia alguma medida protetiva que a senhora fez requerimento contra ele? Sim. Certo. Alguma vez ou várias vezes ele foi preso em razão de denúncias suas? Sim. E ele saía em audiência de custódia. Isso aconteceu antes deste fato de maio de 2024? Sim. A senhora recorda pelo menos quantas vezes efetivamente ele foi preso? Umas 4 ou 5, por aí. Certo. A senhora morava junto com ele nesse dia 28 de maio? Agora eu vou para os fatos. Sim. Moravam juntos. E o que foi que aconteceu nesse dia? Conte pra gente. Nesse dia ele chegou muito porre e eu estava cortando, porque eu tenho 4 cães. Eu estava cortando a comida do meu cachorro em cima da pia. E ele chegou, queria que eu parasse de cortar e fosse manter relações com ele. E o sol estava tão quente que eu digo, não, pelo amor de Deus, eu preciso terminar de fazer a comida dos meus bichos. Como ultimamente eu estava cozinhando no carvão, ele foi, jogou água dentro do fogo e me levou na marra lá para o quarto. Chegou lá, eu não quis tirar minha roupa e ele começou a me espancar. Como ele não se conformou com isso, ele voltou para a pia, pegou a faca e me furou meu pescoço. A faca estava na cozinha, é? Em cima da pia. Em cima da pia. Antes de chegar até o momento da faca, quais foram os tipos de agressões que ele praticou contra a senhora? Me dando muito soco na minha costa, no meu estômago. Chegou a ter puxão de cabelo? Sim. E este golpe de faca, a senhora recorda onde foi? No pescoço. Só pode mostrar para os jurados onde foi? Quase na minha jugular. Quase na sua jugular, certo. Depois que ele deu esse golpe, o que foi que ele fez? Ele ia me dar outra furada, eu consegui agarrar a mão dele e fui saindo, porque meu quarto só tem uma porta. Eu consegui correr. E ele disse, eu vou ficar aqui te esperando que eu vou dar a certeira. E aí eu consegui sair correndo, toda sanguentada. Aí meus vizinhos me viram, me chamaram, perguntaram o que era, eu disse que eu tinha caído. Ele disse, não, isso daí não foi queda, isso daí foi uma furada. Eu digo, não, realmente foi uma furada. Aí eles ficaram desesperados, que estava sangrando muito. Aí chamaram o SAMU. Como eles acionam as polícias que estão fazendo ronda, aí a polícia já veio. Aí perguntou para mim onde é que ele estava. Eu disse que ele estava lá em casa. Aí o rapaz foi lá mostrar onde era a minha casa. Ele estava deitado na rede com a faca na mão. E os policiais deram voz de prisão, prenderam ele. Dona Joana Dark, então ele foi preso dentro da sua casa? Sim. Ele não foi preso fora, num terreno baldio? Não, senhor. Certo. E a senhora disse que foram populares que acionaram a polícia. A senhora não foi até a casa da sua irmã, a dona Juliana, não bateu até na porta da casa dela, pediu socorro? Sim, bati, mas ela disse que a delegacia não era lá, a delegacia era na Atalaia. Certo. Então a sua própria irmã não lhe deu guarita nesse momento que a senhora foi esfaqueada? Sim, porque ela estava com raiva dele e ela estava com medo que o filho dela estava lá. Ele ia tentar fazer maldade com ele. Ela não quis prejudicar o filho dela. A dona Juliana tinha medo do acusado também? Sim, porque ele ameaçava que se ele fosse preso, ele ia matar ela, ia matar o filho dela e depois ele ia me matar e pendurar meu pescoço num portão que não dava em nada. Quantos dias ou a senhora ficou internada ou não ficou internada? Como foi o tratamento desse golpe que a senhora sofreu? Não, eu não fui internada. Elas me passaram medicamentos e eu fiquei fazendo curativo. Quantos pontos levou? Levou 3 dentro e 3 fora. 3 dentro e 3 fora.
A senhora disse agora há pouco, e é muito importante esse detalhe que a senhora falou, que ele teria lhe dado o golpe e ele disse alguma coisa que ele queria lhe matar. Ele chegou a falar isso em algum momento? Falou. E esse, na verdade, não foi um ato isolado na vida de vocês, não. Já que outras situações vocês tiveram também. Sim. Eu sei que a defesa vai lhe perguntar, mas antes de lhe perguntar, eu mesmo vou lhe perguntar. Sim. Eu sei porque eles já perguntaram em outra ocasião. Esse seu relacionamento de 12 anos, 11, 12 anos, que era conturbado, a senhora é um pouco mais velha do que ele. A senhora tinha algum tipo de dependência emocional dele? A senhora não conseguia largar o Marcos? Não era o caso. É que ele me ameaçava mesmo. Eu mandava ele embora da minha casa. E Excelência. Oi, doutor. Desculpa, pode falar. Excelência, pela ordem. Esta defesa compreende que as perguntas que estão sendo feitas são perguntas induzidas e está gerando interpretação para a testemunha e gostaria que Vossa Excelência interferisse ou que o nobre promotor tomasse uma posição diferenciada. Tá, doutor Marcos, o senhor pode só me dizer qual foi a minha última pergunta que eu acabei induzindo? Que eu posso refazê-la. O senhor informou para ela, assim que ela tivesse dito em momento anterior, que a sua irmã tinha algum problema em relação ao acusado. Essa pergunta foi anterior. A minha última agora eu induzi? O senhor acabou de citar para ela, assim que ela tivesse dito em momento anterior, da dependência emocional. Então tá bom, objetivamente, a senhora tinha algum tipo de dependência emocional em relação ao acusado? Não. Não. A senhora ingeria ou consumia algum tipo de álcool ou substância entorpecente junto com o acusado? Sim, porque ele me obrigava. Ele lhe obrigava. Certo. No dia dos fatos, havia algum tipo de medida protetiva em relação à senhora? Sim. Mas ainda assim, com medida protetiva, a senhora morava junto com o acusado? Sim, porque ele aparecia e eu entrava dentro de casa e não saía mais. Certo. A questão da lesão, a senhora chegou a fazer exame de corpo de delito, foi até o Renato Chaves? Eu fiz na delegacia das mulheres. Mas a senhora lembra se foi lá no Renato Chaves, no IML, já chegou aí depois que a senhora sofreu o golpe? Depois dessa lesão, eu fiz na delegacia das mulheres. Na delegacia das mulheres? Sim. Certo. Só disse que não ficou internado, não é isso? Não. Ele falava várias vezes, ou falava em algum momento que se a senhora voltasse, ele ia lhe matar? Sim, que um dia ele ia sair e ele ia me matar. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta que é muito importante. E aí, doutor, me permita, não tem como. Porque eu vou até primeiro, antes, já que o doutor disse que eu não posso, né? No interrogatório da fase policial, no ID 1165 34 837, página 17, quando o Marcos Gabriel foi ouvido, ele nega ter feito esse golpe. Essa é a minha pergunta. A senhora se autogolpeou? A senhora se lesionou? A senhora que pegou essa faca e se cortou? Não, senhor. Quem foi que lhe cortou? Foi ele. Certo. Sem mais, excelência. Palavra defesa para a pergunta. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer e saudar Vossa Excelência. Doutor, eu estava esperando, inclusive, outro magistrado, o doutor Andrei, a primeira vez também que lhe encontro, né, e é um momento para mim muito gratificante. Doutor Reginaldo, já de algumas batalhas aí para trás, na cidade de Castanhal, é um prazer estar aqui em lados opostos, de forma muito respeitosa, tenho certeza de que faremos um excelente trabalho. Bom dia, dona Joana. Bom dia. Dona Joana, no dia dos fatos, a senhora havia ingerido bebida alcoólica? Não, senhora. A senhora sabe dizer se no dia dos fatos o senhor Marcos havia ingerido ou utilizado alguma substância entorpecente, algum tipo de droga? Não, porque eu não vi. Eu vi que ele tinha bebido muito. A senhora sabe dizer qual tipo de bebida que ele tinha ingerido?
vodka, vinho. Sabe dizer mais ou menos a quantidade, se uma garrafa, Não, ou senhora, mais? porque eu não estava participando lá com ele. Eu estava em casa, E ele estava bebendo em que local? num bar do Carlito. A senhora também costumava beber nesse bar? Sim, de vez em quando eu ia lá tomar um vinho com ele. A senhora sabe dizer se o seu Marcos Gabriel estava muito embriagado? Estava muito embriagado que eu consegui empurrar ele, que ele ia me furar a segunda vez. Se ele não tivesse tão embriagado, eu não teria estado aqui contando a história. A senhora, no início do seu depoimento, a senhora citou umas informações que a senhora não havia citado no seu depoimento em delegacia nem na oitiva. Sim. A senhora sabe por que a senhora não citou essas informações antes e citou apenas agora? Sim, quais foram as informações? A senhora falou que ele fazia coisas absurdas, que a senhora não queria nem citar aqui. Eu falei sim na delegacia. Falei tudo pro delegado. Ele ficou horrorizado. A senhora pode nos informar se o seu Marcos Gabriel lhe ajudava financeiramente? Se ele ajudava a pagar alguma conta, se ele ajudava nas despesas da casa? Ele só comprava comida. Quando ele voltava para casa, a senhora chegou a imediatamente comunicar na delegacia de polícia que ele havia voltado após a senhora entrar com uma medida protetiva? Sim, só que a medida protetiva só existe no papel, porque eles não iam me proteger na porta da minha casa. No dia dos fatos, há quanto tempo a senhora já estava convivendo maritalmente com o senhor Marcos? 12 anos. Não, da última medida protetiva. A senhora tinha requerido uma medida protetiva e no dia dos fatos a senhora já estava convivendo maritalmente com ele. E eu lhe pergunto, da última vez que a senhora denunciou ele, que ele voltou para casa, quanto tempo fazia que a senhora já estava novamente convivendo maritalmente com ele? Olha, eu não lembro muito. Em meses? Também não, nem lembro. E a senhora chegou aí na delegacia a denunciar antes desse dia para informar para o delegado que ele havia voltado para casa? Com certeza. Sabe dizer por que o delegado não tomou nenhuma providência? Porque geralmente ele fugia. Geralmente ele sumia. A senhora, no dia que a senhora foi denunciar o delegado, antes dessa data, ele foi na sua casa verificar se ele estava morando lá com a senhora? Foi verificar, mas eles não achavam ele. Geralmente ele ia em casa só de madrugada. Ele não morava com a senhora? Ele morava, mas só que ele não parava dentro de casa. Quando a senhora denunciava que ele era solto, quando ele voltava para casa, a senhora abria a porta, autorizava ele a entrar? Ele arrombava a porta quando eu não queria abrir. E aí a senhora comunicava ao delegado? Eu não tinha muito tempo para estar perdendo negócio de polícia, entendeu? Que eu trabalho, eu só vivo na rua, que eu trabalho com reciclagem, e eu só vivo na rua e eu não tenho tempo. Então a senhora não comunicou ao delegado? Comunicava, mas eu perdia tempo. Porque ele voltava, ele não respeitava ninguém. Ele não tinha medo de ninguém. Ele não tem medo. Ele não tem medo de ninguém. Ele é frio. No momento que ele estava arrombando sua casa, a senhora chegou a ligar para a polícia? Ligava, minha irmã ligava, todo mundo ligava, mas a polícia geralmente não vem. O cara mata e a polícia não chega. Dona Joana, Marcos Rogério, de antemão esta defesa técnica diz para a senhora que o fato de nós estarmos aqui do outro lado não significa dizer que nós também fazemos parte do momento da agressão ou compactuamos com a agressão que supostamente a senhora sofreu. Nós estamos aqui para contribuir para que esse jurado venha produzir uma sentença, ou uma sentença de condenação, ou uma sentença de absolvição. Absolutamente isso. Dona Joana, quantos cômodos tem a casa da senhora?
Olha, tem 2 cômodos. Certo. Como que é o acesso da cozinha para o quarto? É só uma porta que vem do meu quarto para a cozinha. No caso, a senhora já informou que o seu Marcos chegou aquele dia muito embriagado, que a senhora estava na cozinha cortando algumas coisas e que posteriormente vocês se deslocaram até o quarto, mesmo sem o seu consentimento. Sim. Ok. Lá no quarto, o que aconteceu? Lá no quarto ele queria que eu tirasse a minha roupa para manter relações. Certo, certo. E a sua negativa inicial, qual foi o comportamento que gerou nele? Quando a senhora disse para ele, olha, eu não vou manter relação sexual com você. Qual foi a reação dele? Foi me bater, começou a me dar soco. Eu comecei indo para a porta, tentando me defender, só que mulher, eu sou também um pouco agressiva, que eu vou me defender, claro. Aí fui batendo também nele, ele foi batendo até que ele chegou perto da faca, pegou e me deu a furada. Certo, certo. A senhora informa que essa faca ela não estava no quarto, é isso? Não estava no quarto, estava em cima da pia, já na cozinha. Certo. Em que momento aconteceu essa saída dele do quarto para pegar essa faca? Foi durante essas supostas agressões em relação à senhora? Sim. Aí ele veio me batendo e eu tentando sair para a rua. Aí ele me furou. Quando ele ia furar a segunda vez, eu consegui agarrar na mão dele e empurrei ele. Certo, e certo. saí correndo. Certo. E no momento em que ele retornou, supostamente ele retornou com essa faca para dentro do quarto, a senhora informa que a senhora estava dentro do quarto. Eu vou repetir novamente o que a senhora está falando para que eu possa fazer a segunda pergunta. A senhora está informando que a senhora estava dentro do quarto, junto com ele, tendo uma luta corporal e ele muito embriagado, é isso? Muito embriagado, sim. Certo. O que a senhora diz muito embriagado? Ele estava muito porre mesmo. Certo, muito porre. Ok. No momento em que vocês começaram a discutir, ele muito porre e a senhora estava sadia. Sim, eu estava fazendo comida. Certo, certo. E no momento em que ele saiu para buscar essa faca, a senhora permaneceu dentro do quarto? Eu não estava no quarto, eu já estava na cozinha. Certo, certo. Entendeu? Aí eu fiquei na cozinha, de costas para ele, tentando terminar a comida do cachorro. Certo. Então, para que nós possamos compreender, a senhora estava no quarto com ele, iniciou uma discussão e que posteriormente ele saiu para buscar uma faca. Eu quero compreender o que aconteceu nesse momento que ele saiu para buscar a faca e pegar essa faca. O que a senhora fez? A senhora correu? A senhora ficou dentro do quarto? O que aconteceu? Eu fiquei na cozinha, na pia. Então a senhora saiu do quarto e foi para a cozinha? Para a cozinha, na pia, tentar terminar de cortar a comida. Aí não liguei mais para ele. Certo. Mas eu pensei que ele não ia pegar outra faca e me furar, entendeu? Aí quando ele veio, que ele ia me dar a segunda furada, eu consegui agarrar a mão dele. Vamos primeiro vamos primeiro compreender esse momento. Ok. A senhora chega na cozinha e ele pega a faca. Ok. A senhora estava de costa para ele. Sim. Certo. A senhora de costa para ele, aonde foi que literalmente ele furou a senhora? Aqui, perto da singular. Certo. Ok. Imaginemos o cenário, ele com a faca, fura a senhora e a senhora está naquele momento ali esfaqueada. Esse primeiro momento, ele fura a senhora está esfaqueada. Sim. Ok. Após isso, o que a senhora fez? Eu disse, tu estás doido? Aí eu consegui agarrar a mão dele. Aí quando ele tentou, como ele estava tão porre, eu consegui agarrar a mão dele, empurrei ele, abri a porta e saí correndo. Certo. Então, nesse momento a senhora empurrou ele com a faca na mão e a senhora saiu correndo. Sim. Certo. E a senhora saiu correndo, para onde a senhora correu inicialmente? Para a casa da minha irmã, que ela mora na frente da minha casa.
A casa dela é na frente da minha. Certo. E eu comecei a gritar para ela: Juliana, eu tô furada, o Marquinhos me furou. Ela disse: olha, a delegacia não é aqui, a delegacia é na Atalaia. Aí eu disse: tá bom. Aí saí correndo para casa dos meus amigos. Quando chegou lá, eles viram que eu estava sangrando muito. Certo. A senhora foi para casa dos seus amigos. Daí a senhora chamou a polícia. Eles que acionaram o carro do SAMU. Aí, como tem a ronda, já veio a polícia. Aí perguntaram onde ele estava. Eu disse que ele estava em casa. Certo. E logo chamaram o SAMU, veio a polícia fez o primeiro contato com a senhora. Sim. Certo. No momento em que a senhora fez esse primeiro contato com a polícia, qual foi o procedimento que a polícia adotou em relação à senhora? Só perguntaram isso. O meu amigo foi lá na minha casa levar ele lá. E eu tava passando mal lá na calçada, botando muito sangue. Aí, logo em seguida, chegou o SAMU. Me atendeu. Aí me levaram urgentemente para emergência. Tá, ok. Voltemos, só para a senhora nos dar uma informação, por favor. A faca que a senhora foi furada foi uma faca semelhante a essa? Sim. Nesse mesmo formato, com esses mesmos risquinhos aqui que disse lá que foi uma faca de serra, nesse mesmo formato, uma faca semelhante a essa? Isso. No momento em que a senhora foi furada, eu acredito, a senhora foi furada e percebeu o ferimento. Sim. A senhora conseguiu identificar no ferimento se foi uma perfuração contundente de ponta ou se foi no formato corte? Foi assim. Foi no formato ponta? Sim, ponta. Assim. Certo. Foi no pra cima. Certo. Mas a senhora, naquela hora ali, a senhora não conseguiu identificar se foi formato corte. O que é que eu chamo de formato corte? O formato corte é no momento em que o agressor pega a faca e faz esse formato. Não foi esse formato. Ele fez assim. Ele fez o formato contundente que eu estou falando. Isso. É esse formato assim. Isso, exatamente. Então foi esse formato assim. Sim. Ok. Após isso, a senhora foi atendida pela Polícia Militar, não é isso? Que chamou o SAMU. Ok. Como aconteceu o atendimento da senhora no SAMU? Como que deu isso lá? Como aconteceu lá no SAMU? No carro do SAMU. Isso. Como aconteceu? A moça tirou o pano que estava aqui, que era uma camisa, e enrolou todo o meu pescoço. Enrolou, e eu vou urgente para emergência. Certo. Eu estava sangrando muito, que eu já estava tonta, que eu não estava conseguindo, já estava ficando embaçada a minha vista. Certo. Do local, lá da sua casa, até o local onde a senhora recebeu o atendimento, qual é a distância desse local? A senhora consegue mentalizar e nos dizer se é ou longe ou perto, não com exatidão, ou longe ou perto? Não tão longe, também não tão perto. E a senhora foi nesse local andando? Sim, correndo. Na tentativa de resolver, de se livrar? De correr. Certo. De me livrar. Ok, a senhora teve a primeira recepção com o SAMU. Ok. Sim. O SAMU lhe encaminhou para um posto de saúde? Não, senhor. O atendimento foi feito numa emergência. Na emergência da Cidade Nova. Emergência da Cidade Nova, ok. Como foi o atendimento para a senhora na emergência da Cidade Nova? Me levaram, eles falaram lá na recepção, a moça me encaminhou para o médico, ele urgentemente foi me atender, e não estava conseguindo estancar o sangue, eu pensei até que eu ia morrer. Ele só dizia: meu Deus, eu digo: o que foi, doutor? Eu vou morrer. Ele disse: cala a boca, porque se você falar muito aí que sangra, eu não estou conseguindo estancar o sangue. Aí ele pegou outro produto lá, espirrado, ele conseguiu pontear. O médico dizia para a senhora que não estava conseguindo estancar o sangue. Sim. Certo. Ok, estancou o sangue, ele encaminhou a senhora para algum protocolo especial? Eu chamo de protocolo, é um atendimento específico que é dado para a senhora compreender e me responder sim ou não. O que eu chamo de protocolo? O protocolo é aplicado em determinada situação fática. É uma situação. Quando é grave, é um protocolo.
Quando é gravíssimo, outro protocolo. Quando é leve, outro protocolo. Qual foi, o que foi feito com a senhora, o que o médico mandou a equipe dele fazer com a senhora depois desse atendimento? Me levar para uma sala, me aplicar injeção. Certo. Para dor, para desinflamatória. E depois foi só isso. A senhora foi liberada após isso? Sim. A senhora não foi mandado a senhora ficar internada? Não foi dito nada disso? Não, só ele passou remédios para eu tomar e passou para eu fazer curativo todos os dias. Certo. Qual foi a medicação que lhe foi dada para que a senhora tomasse? Ampicilina, foi ampicilina. E no caso de dores era para eu tomar, eu esqueci. Certo. Foi lhe dado algum anticoagulante? Não. Alguma medicação específica para para conter alguma hemorragia? Não. Certo. A senhora fez o curativo e foi liberada? Sim. Certo. Após essa liberação, a senhora foi para onde? Eu fui para casa. A senhora não foi para nenhum supermercado? Não, senhor. Certo. Quando a senhora retornou para casa, o senhor Marcos já havia sido preso? Sim. Quando a senhora retornou lá na casa, qual foi o cenário que a senhora encontrou? Porque o cenário que estava era sangue lá perto da cozinha e revirado assim a cama, onde eu empurrava ele empurrava. Certo. A senhora, quais as atividades que a senhora desempenha? A senhora faz o quê? Eu sou recicladora e às vezes eu sou doméstica. Certo. A senhora, no dia seguinte ou alguns dias depois, a senhora continuou desenvolvendo as suas atividades? Não, senhor. Eu primeiro recuperei para depois continuar. Certo. A senhora teve alguma sequela grave, consequência desse ato? Eu acho que a sequela grave que eu tenho é que quando eu vou engolir, eu sinto dores dentro do... Aqui, ó. Entendeu? Certo. A minha jangular. Certo. A senhora, no momento em que vai ingerir um determinado alimento, a senhora sente dores na região da mastigação, da traqueia, nessa Sim, parte. Exatamente. A senhora fuma? Fumo. Certo. Ok. A senhora fez exame de corpo de delito em algum momento? Sim. A senhora fez? Sim. Certo. A senhora levou a situação, o ferimento, para que algum médico avaliasse? Sim. Certo. Só voltando um pouquinho lá na recepção, lá do atendimento da Cidade Nova. No momento em que a senhora chegou lá, a senhora entregou a sua documentação para a recepcionista? Sim. Ela coletou seus dados? Sim. Ela coletou as informações? Sim. A senhora viu se ela inseriu isso no sistema, nos computadores? O sistema estava fora o sistema estava fora. Não estava... Entendeu? Certo. No inquérito policial consta um requerimento da doutora Juliane, que é a delegada da Vara das Mulheres, da Delegacia da Mulher, requisitando uma perícia para que a senhora pudesse ser avaliada, e esse documento foi entregue para a senhora. E a doutora Juliana, também a delegada, ela informa no mesmo inquérito que a senhora não foi fazer essa perícia. A senhora sabe nos informar por que a senhora não foi? Eu fui fazer essa perícia, sim. Eu fui fazer lá na Delegacia das Mulheres. Certo, então o documento da delegada é inverídico. Ela está dizendo que a senhora não foi, então a senhora foi. Eu fui, sim. Certo, ok. E não me deram nenhum papel lá. Perguntas diretas, doutor, por gentileza. Pergunta direta. As escusas, excelência, as escusas. Vamos lá. Com todas as escusas, doutor, com todas as escusas cabíveis.
Sim, continuamos. Pode responder a pergunta. A doutora lá na Delegacia das Mulheres não me deu nem o papel. Ela disse que ela ia mandar como é? Agora tudo é por computador, né? Eles iam enviar para a delegacia. Certo. Uma última pergunta. A doutora ainda quer fazer mais uma pergunta. Em delegacia consta que o seu Marcos, realizando violência com a senhora, realizou socos na sua boca, como ali consta, que a senhora perdeu dentes, a senhora teve os dentes quebrados. Sim. Em que momento que isso aconteceu? Geralmente, quando a gente brigava, ele me espancava muito. Eu perdi minha autoestima, quebrou todos os meus dentes. Eu perdi um bebê, certo, que me deu hemorragia. Eu tive que vender o meu fogão e meu botijão para eu comprar remédio, que ele não comprou uma pílula para mim. Certo. Quando a senhora pode nos relatar quando foi que a senhora perdeu? Menino, eu não lembro. A senhora está com ele? Sim. A senhora foi após, ele era dele? Sim. Foi apontado? Sim. Para final, eu ainda. A senhora não relatou? Sim. Todas essas vezes, ou não tem sorte. Sim. Eu pergunto para a senhora. Na última vez que ele foi preso, antes do processo aqui, a hora que nós estamos analisando, antes desse momento, relata para nós o que aconteceu que motivou a prisão dele. Antes desse processo, eu digo uma prisão anterior. A senhora se recorda de uma prisão que aconteceu antes desse processo? Nós estamos tratando aqui do processo que fala da furada, para a senhora se lembrar, sim, certo? Eu estou perguntando para a senhora que a senhora nos relatasse o que motivou uma prisão dele em momento antes desse processo, antes desse fato aqui que nós estamos discutindo. A senhora se recorda? Ele me bateu muito. Eu fui na delegacia e mandei prender. Certo. Aí foram lá, prenderam ele. E ele saiu no outro dia em audiência de custódia. Certo. Excelência, eu estou satisfeito. Eu vou passar para... A doutora quer fazer mais algumas perguntas? Dona Joana, a senhora sabe informar qual tipo de faca que a senhora estava utilizando para cortar a comida dos cachorros? Sim, era uma faca de serra. Igual a essa faca aqui? Senhora. Do mesmo tamanho, mesmo formato? O mesmo tamanho, mesmo formato, só a cor do cabo que era diferente. Ele é coral. A senhora falou há pouco que a senhora foi pedir socorro para sua irmã e ela não lhe socorreu. Falou que a delegacia era em outro local. Sim, com medo do filho dele reagir. Tá. A senhora sabe nos informar se os policiais que foram até o local, se eles viram o ferimento no seu pescoço? Com certeza. A senhora estava com alguma coisa em cima do ferimento? Uma camisa. Estava toda ensopada de sangue. E aí quando... Com certeza. Não, senhora. Estava sangrando muito. Tirou? Sim, com certeza. Não sujou os policiais, porque eles se afastaram, mas estava jorrando sangue. Sim. Sangue no chão? Sim, com certeza. Essa perícia que a senhora falou que fez, foi no Instituto de Perícias ou foi na delegacia de polícia? Na delegacia de polícia. Então lá da Mauriti. Então a senhora não chegou aí no IML, no Instituto de Perícia? Eu fui, mas só que chegou lá, eles estavam numa burocracia do caramba, eles queriam o documento daqui da UPA e eles não conseguiram colocar no sistema, que estava fora de sistema, e eles perderam, porque eles fizeram o manual. Entendeu? Aí o delegado me disse que no outro dia ia ter lá na delegacia. Aí eu fui lá. E aí, quando a senhora foi na delegacia, o que foi que lhe disseram? A moça fez a perícia aqui. Qual foi a moça da delegacia que fez a perícia? Era uma doutora que estava lá. Eu não lembro qual. Era médica? Sim. A senhora sabe dizer qual a especialidade? Ela estava fazendo corpo de delito. E ela era funcionária
do Instituto Médico Legal ou da Delegacia de Polícia? Olha, não sei informar sobre isso. A senhora foi examinada lá no local onde a senhora foi atendida por uma médica, por um médico ou foi enfermeiro? Médico. Quem ponteou? Foi médico ou enfermeiro? Médico. E quem foi que disse que o corte foi próximo da jugular? Médico. A senhora sabe dizer por que ele não lhe deu um laudo informando os procedimentos que foram realizados? Eu não sei por que ele não me deu. Eu estava tão doida que eu nem me lembro o que estava acontecendo direito. Quando a senhora saiu lá do atendimento médico, a senhora estava acompanhada de mais alguém ou a senhora estava sozinha? Eu estava sozinha. E aí a senhora foi sozinha para casa ou alguém foi lhe levar? Ambulância? Eu fui sozinha. A senhora foi caminhando ou a senhora foi de táxi, de carro? Como ônibus. Foi? De ônibus. Sim. Quanto tempo do local onde a senhora estava sendo atendida até a sua casa? A senhora se recorda? Recordo, porque é na Cidade Nova até o líder da BR. Demora mais ou menos quanto tempo em minutos? Não 20, 30? Não sei informar. Mas é mais que 30 minutos? Sim, com certeza. Eu estou satisfeita. Muito obrigada, dona Joana. Eu estou satisfeita. Excelentíssimas perguntas. Um excelente dia para a senhora. Eu posso lhe fazer uma pergunta, meu amor? Ô, meu amor, não. Não? Não, tá? Tá é bom. porque aqui não pode, tá bom? Somente perguntar mesmo, tá, senhora? Senhora Joana Dark, Sim. a senhora já respondeu as perguntas do MP e da defesa, tá? Sim. E relatou como ocorreram os fatos. Sim. Existiu algum fato que a senhora não conseguiu relatar aqui para os jurados? A senhora esqueceu de falar alguma coisa ou quer acrescentar alguma coisa em relação aos fatos? Sim. Diga. Eu quero saber assim, que esse indivíduo, ele não pode ser solto. Tá, ele... não, a questão é a seguinte, que se a senhora tem alguma coisa para falar em relação ao dia lá do crime, tá? Que está sendo apurado. Sim. Tem mais alguma Não. coisa? Acho que não. A senhora esclareceu bem aqui todos os fatos que foram perguntados, tá? Sim. Como aconteceu, a dinâmica, histórico dele, inclusive. A senhora não tem mais nada a falar, então, em relação ao crime que agora se apura, né? Sim. A tentativa de homicídio é o suficiente, tá? Em relação à sua dúvida, fique tranquila que a justiça irá proferir hoje o julgamento, tá? Uhum. Os jurados têm algum questionamento a fazer? Não? Pois bem, está encerrado então o seu depoimento, tá? Sim. Posso sair, doutor? A senhora está dispensada. Pergunto ao Ministério Público e à Defesa se ainda tem interesse no que a testemunha aguarde reservadamente. Dispensada, né? Como trata-se de um crime que envolveu a senhora pode acompanhar. Se quiser, a senhora pode acompanhar o julgamento, tá? Ele vai ficar aqui na sala? Vai. Ele vai ficar aqui. Não quero ver a cara desse homem. Nunca mais na minha vida, nem pintado de ouro. Não, tudo bem. Ah, obrigado. O Tribunal do Júri de Ananindeua condenou Marcos Gabriel Salles da Costa a 14 anos de prisão em regime fechado, após um julgamento que contou com depoimentos de testemunhas e o interrogatório do próprio réu. Durante os debates, o Ministério Público pediu a condenação por tentativa de feminicídio, enquanto a defesa alegou falta de provas e tentou reduzir a acusação para lesão corporal. O júri entendeu que ele agiu com intenção de matar, reconheceu que se tratou de um caso de violência contra a mulher e negou o pedido de absolvição. A pena foi calculada com base na gravidade do crime, nas consequências para a vítima e no histórico do réu, que já tinha antecedentes e comportamento violento. Marcos não poderá recorrer em liberdade e deve começar a cumprir a pena imediatamente. A Justiça também considerou que ele não tem condições de pagar as custas do processo. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!